A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus, vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero ler com os amados, com as amadas, Mateus, capítulo 19, o versículo de 16 a 22. São versículos muito conhecidos, né? Muito pregados. Eu não vou aqui explanar muito sobre essa história, né, que a Bíblia nos conta do moço rico, mas eu vou fazer alguns apontamentos que são importantes para a nossa vida através deste ensino de Jesus para esse jovem. Então, do versículo 16 em diante diz: certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito que é bom? Em outras versões, ele chega até Jesus e chama Jesus de bom. Então, essa versão que eu estou lendo é a nova versão. Tá bom? E aí continua, Jesus falando: bom só existe um, que é Deus. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E o moço responde, né? Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. E tendo obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço, o que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tens e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Até aqui. Então Jesus, sabendo do coração desse jovem, que ele dizia que desde a mocidade ele já cumpria os mandamentos, ele já seguia os mandamentos, ele já conhecia e já fazia tudo. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, que era apegado à riqueza que ele tinha, pois era muito rico, e no coração dele o que estava em primeiro lugar era o amor ao dinheiro, à riqueza. E aí Jesus tocou nesse assunto com ele, porque Deus, muitas vezes, quando percebe em nós que tem algo tomando o lugar dele em nossas vidas, ele pede para que venhamos tirar, porque Deus ele não aceita ser trocado por nada. E aqui nesta passagem, Jesus, conhecendo o coração deste jovem, disse a ele: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Neste contexto, o que Jesus pediu foi para este jovem. Não significa que nós temos que fazer a mesma coisa, porque Jesus, ele pede para cada um, no particular, no nosso íntimo, o que nós precisamos abandonar. Deus, ele sabe o que cada um de nós precisamos abandonar para ter a vida eterna. Em primeiro lugar é conhecer a Jesus, porque é pela graça que sois salvos. Mas depois nós continuamos no caminho da salvação, caminhando com Cristo, e Deus, ele vai pedindo para nós, para nos desvencilharmos de coisas na terra, de coisas terrenas, e Deus, ele vai pedindo para nós no particular. Com cada um, Deus vai tratar de uma forma. Para este jovem, a riqueza tomava conta do coração dele. Ele idolatrava a riqueza, os bens que ele tinha. Para
para nós pode ser outras coisas. Pode ser que venhamos idolatrar, para quem trabalha fora, o emprego, o status social. Outros podem idolatrar a beleza física, o corpo. Outros podem idolatrar os filhos. Outros podem idolatrar a casa que mora. Sei lá, o carro. Outros podem idolatrar algum outro bem específico que possa ter. Eu não sei, Deus sabe. E no caso desse jovem, Deus sabia que o que tomava o lugar de Deus no coração dele era a riqueza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, não é nós termos as coisas em si para vivermos bem nesta terra, porque Deus quer que tenhamos uma vida abundante, mas é o amor às coisas que Deus dá, o amor excessivo que chega a ser uma idolatria. Isto é pecado. E Deus, sabendo do coração deste jovem, pediu que ele deixasse tudo, vendesse tudo e desse o dinheiro aos pobres. Porque ali precisava ter uma conversão completa. Precisava ter um arrependimento completo. E uma conversão verdadeira ao Senhor, uma entrega total da vida deste jovem a Jesus. Aleluia! Mas não teve. Porque no versículo 22, quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, pois era muito rico. Mas Jesus, ele aceitou a escolha daquele jovem. Ele não obrigou em momento algum este jovem, porque a escolha tem que ser pessoal. A escolha tem que partir de cada um. Então, em momento algum no texto, mostra Jesus obrigando ele a entregar. Jesus ensinou para ele o caminho. Ele perguntou e Jesus ensinou. Jesus mostrou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Assim é conosco, é com a gente. Jesus nos ensina, mas nunca vai nos obrigar. Jesus, ele respeitou a decisão daquele jovem, mesmo sabendo que era a pior decisão da vida dele. E Jesus é assim conosco também. Deus, ele respeita as nossas decisões, mesmo sabendo muitas vezes que são as piores. Mas Deus, ele respeita. Jesus respeita. Ele não nos obriga. Então nós precisamos, e eu me incluo, nós precisamos aprender com Jesus a respeitar a decisão das pessoas que estão ao nosso lado, dos adultos que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Porque muitas vezes nós queremos tanto converter uma pessoa que nós não respeitamos a decisão dela de não querer a Cristo. Mas se o próprio Cristo respeitou a decisão deste jovem de não querer a Ele, quem somos nós de não respeitar a decisão do nosso próximo quando ele não quer o Evangelho, quando ele não quer Jesus, quando ele não quer se firmar no caminho do Senhor? Aleluia! Muitas vezes eu me pego inconformada de ver pessoas que não querem Jesus,
não querem abandonar as práticas que o afastam de Deus, porque estão como esse jovem, idolatrando aquilo. Aquilo já consome o coração e a vida e a alma da pessoa. No caso do jovem aqui, era a riqueza dele. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que estão idolatrando outras coisas aqui da terra. E a gente tenta falar de Jesus e vê que a pessoa não quer. E nós queremos obrigar ela, porque nós sabemos que é o melhor. Mas a pessoa não quer, e hoje eu aprendo com Jesus a respeitar a opinião e a decisão daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que não querem deixar a vida que estão levando, abandonar as coisas aqui na terra para seguir a Cristo. Eu aprendo com Jesus a deixar esta pessoa e simplesmente orar por ela, para que ela venha a entender, abrir os olhos espirituais e um dia se arrepender. Mas Jesus continuou a caminhada dele. Jesus não ficou aqui obrigando esse moço, esse jovem, tentando falar com ele e discursando com ele que a vida eterna. Não! Sacode a poeira e vai para frente. Jesus mostrou para ele, ele não quis. Amém. E é assim que tem que ser conosco. Você mostrou a verdade para aquela pessoa. Você ensinou, você fez o que Deus mandou e ela não quer. Minha irmã, meu irmão, não perca mais o seu tempo com esta pessoa. Não obrigue, respeite a decisão dela. Deixa que com ela Deus vai tratar. Só ore por ela. Só entregue ela nas mãos do Senhor. É isso que eu aprendo com Jesus hoje. Este jovem não quis. Ele foi embora, virou as costas e foi embora. Triste. Porque muitas vezes as pessoas não querem, não vão abandonar aquilo que já consumiu o ser dela. Aquilo que ela idolatra. Aquilo que toma o lugar de Deus na vida dela. E muitas vezes nós falamos e queremos obrigar esta pessoa a aceitar Jesus, a ir para a igreja, a ouvir o culto, a escutar louvores, mas ela não quer. Então não obrigue mais. Não brigue com ela por isso. Faça como Jesus. Faça como Jesus. E no versículo 29 do mesmo capítulo 19, diz: E todo aquele que ter deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, muitas vezes, nós vamos ter que deixar essas pessoas que estão caminhando ao nosso lado. Por amor a Cristo. A palavra diz, aqui no versículo 29, herdaremos a vida eterna. E muitas vezes deixaremos pessoas para trás. Então que hoje nós venhamos entender que nós precisamos orar, fazer o nosso papel de cristão, mas nós não
podemos obrigar ninguém a tomar uma decisão porque nós queremos que ela tome, porque nós sabemos que é melhor, porque nós sabemos que é a verdade, porque nem Jesus fez isso. Jesus nunca obrigou ninguém a aceitá-lo. E isso nós aprendemos aqui com este texto. Então nós vamos muitas vezes deixe-a. Eu não estou dizendo aqui dos nossos filhos, das crianças, porque eles sim, nós temos que ensinar o caminho do Senhor. E enquanto está sobre a nossa responsabilidade, nós temos que pegar na mão, levar conosco, porque é sim nossa obrigação ensinar. Mas depois que é adulto, que já sabe tomar as decisões por si, assim como aqui no texto que nós lemos, que já era adulto, porque ele diz que desde a mocidade ele já cumpre os mandamentos, então ele era adulto. Então, enquanto é criança, nós temos a obrigação de cuidar, de levar sim para a igreja. Uma criança não tem condições de fazer as escolhas por si só. Nós precisamos estar cuidando delas. Os pais são responsáveis pelas crianças. Eu estou falando aqui de adultos. O texto se refere a adultos, que muitas vezes nós tratamos como crianças. E hoje é isso que Deus quer falar conosco. Que nós vamos ter que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do nome de Jesus, por amor a Cristo. Muitas vezes nós vamos precisar deixar. E o deixar, eu estou dizendo, no mundo espiritual. É o que eu acabei de dizer aqui. É não obrigar essas pessoas a seguir o mesmo caminho que nós. É não obrigar essas pessoas a caminhar conosco. Nós temos a nossa caminhada pessoal com Cristo. Porque a nossa escolha é pessoal, ela é particular, ela é individual. Eu escolho a Cristo, eu escolhi a Cristo. Se o outro adulto que está do meu lado, seja parente, seja vizinho, seja familiar, ele não quer caminhar comigo essa caminhada cristã, eu não posso obrigá-lo, porque a escolha é pessoal. Amém? Então que hoje venhamos entender e parar de brigar, de obrigar, porque as consequências virão das próprias escolhas. Eu não sei o que aconteceu com esse jovem depois que Jesus passou pela vida dele. Ele teve a chance, a oportunidade de falar com Jesus face a face e o rejeitou. E muitos estão rejeitando Jesus ainda. Muitos rejeitaram e muitos vão rejeitar. Não serão todos que vão aceitar a salvação, infelizmente. Façamos a nossa parte. Mas infelizmente muitos vão negar Jesus. Infelizmente. Infelizmente, que o Senhor venha nos dar graça. Que o Senhor venha nos ajudar
ajudar a não sermos pessoas chatas, pessoas que ficam obrigando o nosso próximo, tentando enfiar goela abaixo o evangelho, porque não é assim que o Senhor nos ensinou. Que venhamos somente orar e dar o exemplo com a nossa própria vida para essas pessoas, que eles consigam ler a Bíblia em nós, porque nós, pela graça do Senhor, vamos conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, a viver o Evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós queremos, pelo fato de sabermos o quão bom é viver em Ti, nós queremos obrigar os outros a Te aceitar. Mas não é assim, como aprendemos hoje aqui. Nos ajuda a sermos pacientes em Ti, Senhor, a termos paciência no Senhor, a confiarmos em Ti, Pai. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo que acontece em nossas vidas coopera para o nosso bem. Nos ajuda a confiar, Pai, nesta palavra que diz que tudo coopera para o nosso bem, porque nós Te amamos, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Pai que cuida, o Senhor é o Pai que ama, o Senhor é o Pai que consola, que nos abraça no dia difícil. O Senhor é o Pai que nos livra. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos sempre em Ti, mesmo quando sentimos que estamos caminhando sozinhos, Pai, sozinhas. Mesmo quando tudo ao nosso redor, Pai, parece que está desabando. Nos ajuda, Pai, a continuar nossa caminhada no Teu caminho, que é o único caminho, a única verdade, a única vida é o Senhor Jesus. Só em Ti, Senhor, nós temos a verdade revelada. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigada, porque hoje podemos entender que o Senhor não obriga ninguém a Te aceitar, porque o Senhor é tão bom que aceita as nossas escolhas, mesmo elas sendo ruins. Oh, meu Pai, por isso eu Te peço, Senhor, nos ajuda a fazermos as escolhas certas. Nos ajuda, Senhor, a fazer as escolhas certas, porque sabemos que o Senhor vai respeitar todas as nossas escolhas. Então que possamos estar sempre na direção, meu Deus, correta, com o Teu Espírito Santo nos ajudando, em nome de Jesus. E oramos, Pai, pelas pessoas que estamos pregando o Evangelho para elas, e elas são resistentes. Nós simplesmente, Pai, vamos continuar orando e não mais obrigando elas, Pai, a Te aceitar. Nos ajuda a esperar pacientemente no Senhor e crer que a boa obra vem de Ti. E crer, Pai, que é o Senhor que faz todas as coisas. Aleluia. Pai, eu Te glorifico, porque o Senhor nos dá a paz. Eu Te glorifico, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado livramentos, mesmo aqueles que nós não sabemos, não vimos.
e nem sentimos, sabe? Mas nós temos a certeza, Pai, que o Senhor nos livrou. Todos os dias o Senhor nos livra de coisas ruins. Obrigada, meu Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, porque é ela que nos liberta. Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.